Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje nós vamos para o nosso quadro Descomplicando o Texto. E hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre esse Descomplicando o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, ali que fala sobre o casamento. Estou vendo muitos vídeos, ou alguns vídeos, aí saindo para a internet, dizendo que o casamento para o cristão é uma opção. Ele pode decidir querer como decidir não querer, bem como ele pode decidir querer ter filhos como não querer ter filhos. Então, o nosso texto, e muitos usam o texto desse texto de 1 Coríntios 7 para poder justificar essa possibilidade. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre isso, beleza? Vamos nessa? Pois bem, eu vou fazer a leitura do texto aqui e depois a gente vai tentar entender o que isso aqui significa. Se realmente esse texto aqui serve para justificar um cristão não querer casar, um cristão, portanto, não querer ter filhos. Se não casa, logo não pode ter filhos. Tá certo? Então, deixa eu dar uma lida no texto aqui e a gente vai bater um papo sobre ele. Veja o que diz lá na carta do apóstolo Paulo, a primeira, à igreja de Corinto, no capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Vamos lá agora para o versículo 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que é bom que o homem esteja só? Ele começa lá dizendo, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher ou que ele esteja só. Mas a gente precisa entender que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto específico para aquela igreja. Veja só, quando ele fala aqui, no versículo 6, e isto vos digo como concessão e não por mandamento, esse isto, né, ou isto, né, no grego, que é o tuto, né, o pronome demonstrativo, ele pode servir tanto para uma afirmação imediatamente anterior, ou pode servir para uma afirmação próxima, como funcionando como um nominativo, como um sujeito. E essa mesma estrutura, esse mesmo isto, na verdade, é usado lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Então, ele se refere, esse isto, ou tuto, pode se referir tanto ao mais próximo quanto ao que já fora citado por último. Esse texto possui o mesmo pronome demonstrativo lá em Efésios 2,8, em que o apóstolo diz que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí, para muitos, isso pode ter dois entendimentos. Isto é a fé imediatamente ali anterior, ou pode ser tudo aquilo que o apóstolo disse. Não tem um problema, as duas interpretações são facilmente aceitáveis. E aqui, na carta de Corinto, também há a mesma estrutura. E aí ele diz, olha, e isto, digo isso como concessão e não por mandamento, ou seja, não há um mandamento dizendo que o homem tem de viver só. Mas por que o Paulo está, então, trazendo essa ideia? Ora, ele está dizendo isso por conta de um problema sexual que estava acontecendo naquela igreja. Aí ele diz, olha, eu queria que muitos fossem como eu. Mas aí ele fala aqui, adiante, olha só, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, ele está tratando de uma excepcionalidade e não de algo que pode acontecer de forma rotineira. Pode ser feita uma escolha, pode não ser feita uma escolha. Aqui é algo excepcional. Porque, veja bem, se nós vamos lá para o livro de Gênesis, no início nós vemos que, que quando Adão ele estava nomeando os seres ali, e Deus deu a ele essa ordem para que ele fizesse, ele viu que não havia para ele, não se achava para ele nenhuma parceira adequada, né, nenhuma adjutora adequada. E aí Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Ora, Deus, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, eu entendo que se nós pegarmos aqui dentro de uma contextualização canônica, que é deixar a Bíblia falar por si mesma, o que Paulo está dizendo aqui não é um conselho para que os homens fiquem solteiros, ou que se os homens cristãos quiserem ficar solteiros, assim permaneçam. Não é isso que ele está dizendo. Ele está tratando de um problema sexual que estava havendo naquela igreja. E aí ele diz, olha, por conta, é bom que vocês vivam só, mas por conta da impureza, e quem não é impuro? Todos nós somos impuros. Né? Da impureza, cada um tem a sua própria mulher. Então ele está resolvendo
um problema acerca disso, né? Então, o celibato, no qual ele vai falar mais adiante, desse dom, é algo dado por Deus, ou seja, aquele que não vai ter mulher é aquele que recebeu um dom de Deus para tal. Porque imagine que se realmente o que Paulo está dizendo aqui é um conselho e que pode ser seguido, imaginemos que todos os cristãos então resolvessem então não casar. E se eles não vão casar, obviamente não terão filhos. Quanto tempo? Até todos os cristãos desaparecerem aí da face da terra. Então você leva essa afirmação ao absurdo e percebe que ela não tem sentido nenhum. E aí é o problema que se tem quando você pega um texto isolado e tenta fazer uma leitura em cima daquilo ali. Não, sempre há a necessidade de uma contextualização canônica, pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se determinada afirmação está feita num texto, a gente precisa discorrer em toda a Bíblia para saber se essa afirmação ela se repete, se é um padrão. Isso que Paulo está dizendo não é o padrão é casar e ter filhos. Porque logo depois que Deus forma um homem, logo depois que Deus forma uma mulher, isso antes da queda, ele diz assim, ó, sedes fecundo, né? Abençoou-os dizendo, sedes fecundo. Significa o quê? Tenham filhos, povoem a terra. E veja que interessante que depois da queda, quando Deus traz o juízo sobre o povo por meio do dilúvio, logo que cessam-se as águas do dilúvio, Deus fala a mesma coisa para os sobreviventes, né? Noé e sua família, olha, sedes fecundos e povoem a terra. Ou seja, o padrão é estabelecido. Que padrão é esse? Casamento e ter filhos. Então, usar esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 7 para dizer que o cristão tem a opção de não querer casar e não querer ter filhos, beira uma heresia, uma escolha completamente antibíblica, né? O que é muito perigoso, que aí fica que, poxa, será que quem está fazendo essa afirmação ou tem ignorância acerca da totalidade das escrituras, ou será que já está corrompido por uma mentalidade anticultural marxista? E aí fica essa pergunta, né? E aí eu quero ler só um comentário de Calvino acerca desse texto aqui, dos versículos, na verdade, 1 e 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele diz assim: não obstante, sabe-se muito bem que, imediatamente após a primeira igreja ser fundada, infiltrou-se nela, através de artimanhas de Satanás, uma superstição de tal vulto de uma grande proporção deles, movidos de toda a admiração do celibato, desprezou a sacra conexão do matrimônio. Não só isso, porém, muitos deles o consideravam como algo aversivo, como algo até mesmo profano. Olha, o matrimônio sendo considerado algo profano. E ele continua. É provável que esta infecção havia se espalhado também entre os coríntios, ou, no mínimo, havia alguns espíritos extremamente indispostos, que, dando demasiada importância ao celibato, se esforçavam em alienar o matrimônio à mente dos crentes. Ou seja, Calvino está dizendo aqui que Corinto possivelmente havia sido persuadido por uma mentalidade ou por uma artimanha demoníaca de Satanás em favor do celibato e condenando o casamento. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é contrariando o que Gênesis está dizendo, o que Deus disse lá em Gênesis. O que Paulo está dizendo aqui é que, olha, há algo excepcional, porque existe um dom de Deus no celibato. Então, é uma excepcionalidade, não é um padrão. O padrão é casar e ter filhos. Qual é o fim da criança? O fim da criança é chegar à vida adulta. E a vida adulta diz respeito ao quê? A ser homem, a ser mulher, né? E juntos constituírem uma família. E essa família diz respeito a ter filhos. Então, cristão, chega aqui, deixa eu falar com você. Não é opcional você casar, não é opcional você não querer ter filhos. Sim? O que você recebe é um dom de Deus, caso você tenha, na verdade, perceba que, olha, eu acho que eu tenho esse dom do celibato, e isso vai ser testificado internamente por meio do Espírito Santo para com você. Mas o padrão é ter filhos, é casar e ter filhos, tá certo? Então, essa de que, não, Coríntios 7 está orientando que o cristão pode não casar. Não, Paulo está tratando de uma excepcionalidade, de um problema que estava havendo naquela igreja. Problema de cunho sexual, de imoralidade, dentre outros tantos problemas
que aquela igreja ali estava passando naquela época. Então, o padrão é ter filhos. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus fez uma companheira e disse: sedes fecundos. Então, não querer ter filhos, fazer uma aplicação desse texto como se fosse algo natural para não querer ter filhos, só me leva a entender duas coisas, duas possibilidades. Ou existe uma ignorância teológica acerca da contextualização canônica desse texto, ou existe já um domínio de uma mentalidade anticultural marxista dentro de algumas igrejas e na cabeça de alguns pastores que fazem a leitura dessa forma, porque não é isso que o texto está dizendo. O celibato é um dom e somente Deus dá esse dom, certo? Então, esse dom do celibato não é o padrão, é uma exceção. A regra é casar e ter filhos, tá certo? Então, esse foi o nosso quadro Descomplicando as Escrituras. Espero que, aliás, Descomplicando o Texto, perdão, nosso quadro Descomplicando o Texto. Espero que você, cristão, possa entender que você precisa casar e precisa ter filhos, a menos que você tenha o dom do celibato que foi dado por Deus. Caso contrário, prepare-se, case, tenha sua esposa, tenha o seu esposo, tenham filhos e os eduquem para a glória de Deus. Muitos dizem que ter filhos nesse mundo agora tão averso às verdades eternas, às verdades de Deus, é um problema, então usam isso como uma justificativa. Pois bem, esse é o momento ideal para você ter filhos, educá-los à luz da palavra de Deus, para que eles possam então ser sal e terra, ser sal e luz, né? Sal e terra, né? Nada a ver. Sal e luz. E sal diz respeito a tempero moral. Ensine o teu filho à luz dos valores morais e façam deles agentes não modificadores de uma sociedade, mas que eles possam contribuir para que não apodreça aquilo que tem tendência naturalmente a apodrecer por conta da queda, tá certo? Então, cristãos, casem-se e tenham filhos. Esta é a ordem, este é o mandamento, exceto aquele caso excepcional em que Deus dá o dom do celibato, tá certo? Então, que Deus abençoe. Esse foi o nosso quadro Descomplicando o Texto e vídeos aqui no canal todas as semanas, tá certo? E só um aviso rápido, estou com um curso aberto na Eduz de Introdução à Interpretação Bíblica. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. O curso custa apenas R$ 39,90. Ali você vai ter ferramentas para você melhor compreender a Bíblia Sagrada, de maneira que a intencionalidade autoral não é afetada. Como, por exemplo, eu vi aqui nesse texto alguns dizendo que isso aqui é uma orientação paulina e que sem a orientação paulina, sim, você pode querer não casar, que não há problema nenhum. Então, ali você vai ter ferramentas para você poder compreender o texto bíblico, tá certo? Vou deixar o link desse curso na descrição desse texto, que você possa fazer bom proveito, tá certo? Apenas R$ 39,90. Então, que Deus te abençoe. Se você gostou aqui, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilha para alcançar mais pessoas e que essa mentalidade demoníaca de as pessoas não quererem casar, de os cristãos não quererem casar, que está entrando aí em muitas igrejas, não quererem ter filhos também, entrando em muitas igrejas, que você possa compartilhar para que alcance essas pessoas e elas mudem de pensamento e passam a ter um pensamento verdadeiramente bíblico, tá certo? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.